Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria compartilhar a palavra de Deus ao seu coração sobre a certeza e promessa que através da palavra de Deus, o Senhor ministra vida ao nosso coração. E é diante desta promessa de ouvir a voz de Deus, eu te convido, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Faremos a leitura a partir do verso 24 ao 27, sobre os dois fundamentos. E que o Espírito Santo de Deus traga revelação ao seu coração. Assim nos diz a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando meditamos no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 24 ao 27, nos deparamos com uma parábola, na qual Jesus novamente traz ensinamentos a respeito do reino de Deus, sobre a vida da multidão, dos seus discípulos, daqueles que o seguiam, de todos aqueles que tinham oportunidade de ouvirem a sua palavra. O interessante é que os dois últimos versos do capítulo 7, verso 28 e 29, é justamente o final da pregação do Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão da Montanha, que inicia no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e está finalizando agora no capítulo 7. E é um conjunto de ensinamento, de doutrinas, de princípios, no qual Jesus ensina a respeito dos dois caminhos, dos falsos profetas, que a sua igreja, os seus discípulos, é a luz do mundo, o sal da terra. Quando Jesus ensina a não viver ansioso por coisa alguma, quando o Senhor está falando a respeito da prática da justiça, do servir ao próximo, sobre como orar, como deveria ser a oração dos seus discípulos. Ou seja, nos deparamos com muitos ensinamentos do Sermão das Bem-aventuranças. E desta forma, Jesus, ao finalizar toda a sua mensagem, hoje seria entendido como uma grande pregação em uma celebração, em um culto. Jesus, em suas últimas palavras, neste sermão, ele declara uma parábola que traz um ensinamento prático aos ouvintes, à multidão, aquelas pessoas que estavam ali reunidas no Monte das Bem-aventuranças, dizendo que há uma diferença muito clara daqueles que ouvem a palavra e as praticam e daqueles que ouvem a mensagem e simplesmente não as colocam em prática. E a diferença está justamente em ser prudente ou insensato. E para nos ajudar nesta imagem, nesta construção de pensamento, Jesus declara que todo aquele que ouve a palavra de Deus, mas que deseja colocá-la em prática, será reconhecido e visto como um homem, uma mulher prudente. E toda esta prudência que o texto bíblico nos mostra é a sabedoria. Sabedoria que não nasce simplesmente do estudo das ciências, daquilo que este mundo pode nos oferecer como conteúdo, como entendimento, mas uma sabedoria que vem do alto, dos céus, do nosso Deus. Uma sabedoria que o próprio Senhor compartilha por meio da sua palavra, da prática, da vivência. Por isso, a fé do cristão não pode ser simplesmente uma teoria, uma fé na qual falamos, mas não colocamos em prática. Viver com Deus ou andar na presença do Senhor é ter
a transformação na própria vida, mudanças ocorrendo, seja em casa, seja no casamento, seja na própria vida da igreja, da comunidade de fé, seja no cuidado do próximo, no relacionamento com o nosso irmão, com a nossa irmã, ou seja, a fé é transformadora e ela precisa ter sentido prático na vida, porque viver com Deus é ter uma vida transformada. Mas olha como é maravilhoso. A parábola que Jesus ensina traz princípios e uma imagem muito simples que todos poderiam entender. Ele demonstra um homem que deseja construir a sua casa. E este homem, para construir a sua casa, ao invés de procurar qualquer terreno, qualquer lugar para lançar o fundamento, para colocar as colunas de sustentação, para que a casa ficasse de pé, este homem ou esta mulher, no sentido de uma pessoa que deseja realmente viver a palavra de Deus, escolhe construir sobre a rocha. Rocha que é um alicerce forte, é uma sustentação na qual pode ser colocados os fundamentos, e mesmo que venha a ocorrer circunstâncias como a chuva, como o vento, como a tempestade, a rocha é um lugar forte, preparado para que a casa seja edificada. Olhando à luz do Evangelho, entendemos que a rocha na Bíblia é o próprio Senhor Jesus. O salmista declara ao nosso coração: o Senhor é o rochedo da nossa salvação. Ele é a fortaleza das nossas vidas, a torre forte na qual podemos correr e encontrar refúgio, lugar seguro, porto seguro. O Senhor é a rocha da nossa salvação. E Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, está nos ensinando: se queremos viver uma vida firmada e alicerçada na rocha da salvação, que é Cristo Jesus, o próprio Senhor, isto acontece pela fé que é prática, segundo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e a praticando dia após dia, permitindo que esta palavra, que é viva e eficaz e não volta vazia, seja transformadora em nossa vida. Faça diferença em todas as áreas, em todos os aspectos do nosso ser. Porque a prudência, a sabedoria deste homem é justamente edificar a sua casa sobre a rocha. A casa pode ser entendida como a nossa vida. Afinal, nós somos a morada do Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo de Deus veio habitar em nosso coração. Então nós somos a morada do Espírito Santo. E como templo do Altíssimo, como templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a nossa vida, é casa, é morada. Nós somos chamados a alicerçar, a estar firmados como casa de Deus, igreja do Senhor, na rocha. Porque no mundo, como na parábola dos dois fundamentos, nós temos tempestades. Existem dias de chuva em que os rios transbordam, em que os ventos são contrários e batem com ímpeto contra nós. Quantas vezes nos deparamos com circunstâncias difíceis, seja a enfermidade, seja o luto, a perda de um ente, de um familiar querido, seja um problema na família, no casamento, no relacionamento entre pais e filhos, ou desemprego, e tantos problemas que podem ocorrer na sociedade. Quantas vezes estas situações que fogem ao nosso controle são como chuva forte, vento que sopra contrário, rios que transbordam. Mas a promessa da parábola de Jesus no Sermão da Bem-aventurança é: a casa edificada pelo prudente construtor, pelo homem e pela mulher que coloca Jesus como fundamento principal
para firmar a sua vida, mesmo diante dos problemas mais complexos que podem surgir. A promessa é: transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Sim, existem circunstâncias que fogem ao nosso controle, mas se Jesus é a rocha, na qual a nossa vida, a casa está firmada e edificada pela prática da palavra de Deus, então permaneceremos de pé. Ele será o nosso sustento. Ele é o arrimo da nossa sorte. Aquele que nos guarda, que nos livra, que nos protege e que nos cerca, por detrás e por diante, a nossa entrada e a nossa saída. Do alto da cabeça à planta dos nossos pés, o Senhor, a rocha da salvação, Ele nos faz ficar de pé. Mas a palavra também nos ensina que todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática é visto e reconhecido como homem e uma mulher insensata, que edificou sua casa sobre areia, em um lugar que não era próprio para a construção, em um ambiente que não consegue possibilitar que a casa que está sendo edificada fique de pé. É uma estrutura frágil. E a nossa fé não pode estar fundamentada em estruturas frágeis, passageiras. A nossa fé não pode estar alinhada simplesmente às circunstâncias, a coisas boas, a um pensamento positivo. A nossa fé não pode estar simplesmente tentando ser fundamentada no que o outro nos diz, em um amuleto, em algo que parece verdadeiro, mas que não tem fundamento nas Escrituras. Por isso, o material que forma a nossa fé é justamente a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se queremos que a nossa fé seja fortalecida, para sairmos da insensatez de construir na areia para a construção na rocha da salvação que é Jesus, somente pela palavra de Deus. Porque o Senhor traz revelação ao nosso coração pelas Escrituras. Quando ouvimos até mesmo uma mensagem, um pregador, alguém falando a respeito de Deus, onde devemos buscar realmente perceber que aquilo é a palavra do Senhor? Na Bíblia, nas Escrituras. Somos chamados a olhar para o Senhor, a ouvir a sua voz, e não apenas ouvir pregações e se esquecer. O Senhor nos pede fruto, arrependimento, mudança de vida, transformação prática. Aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como um dia o Senhor nos amou. Porque a casa sobre a areia, quando cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e batem contra ela, ela desaba e é grande a sua ruína. Todas as vezes que colocamos a fé e a confiança naquilo que não é a palavra de Deus, por melhor que pareça, a ruína será grande. Por isso, meu querido irmão e irmã, hoje é o tempo de ouvir a palavra, de guardá-la no coração e de colocá-la em prática para a glória de Deus. Jesus é a rocha da nossa salvação. Nós somos suas casas, morada do Altíssimo, firmados e edificados sobre ele. E mesmo que o vento sopre, os rios transbordem, a chuva caia, o Senhor nos permanece, nos possibilita ficar de pé. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, no nome de Jesus.